Olá pessoal, eu sou a Fran e eu sou estudante de História. Então, eu vou trazer alguns vídeos aqui pro canal relacionados a isso, aos trabalhos que eu faço, assim. E esse primeiro é parte de um trabalho que eu fiz para a disciplina de História de Minas Gerais. E aí, eu vou falar um pouco sobre as famílias de Minas no século XVIII. Esse vídeo é feito com base no capítulo 4 do livro Barrocas Famílias, do Luciano Figueiredo. Então, provavelmente tem muito mais detalhes, só que eu vou fazer com base nesse capítulo desse livro. Então, se você tiver curiosidade, eu posso indicar outros trabalhos, outros artigos, ou você pode dar uma pesquisada também. Então, esse capítulo, ele tem como o título, assim, O Amor Impossível. E aí ele analisa a vida da família em Minas Gerais no século XVIII, evidenciando a tensão que existia entre a expectativa, que são as imposições sociais e religiosas, e a realidade vivida pelas famílias populares, que eram famílias pobres, que tinham necessidades, não tinham muitos recursos e precisavam se adaptar, e essas adaptações iam de contra a norma, E aí, para ilustrar essa expectativa, esse ideal desejado pela igreja e pelo Estado, eu trouxe essa imagem aqui, a tela de George Henry Bolton, de 1878, que ele representa bem o ideal, assim, que era o patriarcalismo, boas condições econômicas, definição dos papéis, tipo assim, a mulher faz isso, o homem faz aquilo, igual muitas pessoas ainda concebem isso, acreditam nisso, e entre pessoas brancas. E aí, em seguida, eu trouxe essa imagem aqui, que mostra muito como era a realidade. Aí tem a legenda: família pobre em sua casa, de Debré, de 1820. Essa imagem, ela representa muito essa realidade, que as mulheres tinham grande participação nas atividades econômicas, porque elas precisavam trabalhar para sobreviver e em diferentes locais, até mesmo na mineração. E essa realidade também mostra um pouco das relações entre negros e brancos, igual essa imagem que mostra que a família se restringe a uma viúva e sua filha, e elas têm uma escravizada, Aí, o autor fala que existiam as famílias fracionadas, que ao mesmo tempo que elas eram denunciadas e perseguidas, elas também eram uma forma de estratégia de resistência eficaz quando elas davam certo, E essa imagem, ela com certeza, definitivamente, não é do século XVIII, mas é a mais perfeita que eu encontrei para ilustrar o que eram as famílias fracionadas. Era quando esses casais eles estavam juntos em um relacionamento, só que eles tinham que viver em casas diferentes para conseguirem ficar juntos, Ainda mais, tipo assim, se era uma pessoa negra com uma pessoa branca, E aí, muitas das vezes, essas pessoas, elas tinham filhos, elas compartilhavam refeições, às vezes dormiam juntas, só que tinham que sair, assim, na calada da noite para que ninguém visse, E aí, o autor também fala que tinham as famílias nucleares. Essa imagem aqui, ela é do século XIX, mas ela também ilustra muito bem o que eram as famílias nucleares. Era quando diferentes grupos familiares viviam numa mesma residência. Aí, essas famílias podiam ser consanguíneas ou não. Consanguíneas é tipo assim, o pai e a mamãe têm um filho, aí esse filho encontra uma companheira, estabelece uma relação com ela, e aí essa pessoa não tem onde morar, então vai morar com os pais. Aí esse casal também tem outro filho que também vai morar junto. E agora as que não são consanguíneas, quando tipo assim, casais de amigos para conseguir sobreviver se juntam e moram na mesma casa, e aí vão juntando outros casais, os filhos com as companheiras, e vai ocorrendo toda essa mistura. E aí aqui eu trouxe um exemplo que o autor traz de uma denúncia feita em Itaverava. Antônio de Moraes, solteiro, morador no sítio chamado Bananal, em companhia de seu cunhado Custódio Pereira, anda amancebado há anos com uma Carijó Josefa.
moradora na mesma casa, que também é fama pública e constante que 2 filhos que a dita Josefa tem, é deles pai, o dito Antônio de Moraes. E a mulher do dito Custódio Pereira e irmã do dito Antônio de Moraes tratava os filhos da dita Josefa como filhos de seu irmão. Então aí você vê, né, que essas relações são construídas, que estabelecem uma relação de afeto mesmo, né, e que diferentes núcleos familiares estão vivendo juntos. Agora, o autor também fala das famílias homoafetivas. Ele fala que eram em menor número, só que a gente não consegue às vezes saber, né? Porque se até hoje as pessoas disfarçam por causa de toda a homofobia, preconceito, pressão, inúmeros aspectos, né? Naquela época devia ser, tipo assim, muito terrível também, ou talvez até mais, né? E aí ele traz esse exemplo do Francisco Xavier Braga. E a pessoa disse assim na denúncia: é hermafrodita em razão de nele prevalecer o sexo feminino, que é o que lhe predomina mais. O que entende ele testemunha por alguns folguedos que em alguma ocasião teve com ele, de cujas ações entendeu ser verdade, ou do sexo feminino. E além disso, vive com ele em sua própria casa Manuel de Bastos Viana, o qual se entende viver amigado com ele, né? E ainda nesse mesmo termo de testemunha, o acusador apontaria outras pessoas que sabiam do caso, né? Então, assim, era condenado, era perseguido, né? E o autor também fala que as mulheres, elas desempenhavam um papel muito ativo, né? Diferente desse ideal, que é o marido trabalhando, sustentando a casa, sendo provedor. As mulheres eram provedoras. Isso a gente pode ver até uma conexão agora com a realidade, né? Que muitas das mulheres são mães solteiras, ou até mesmo no relacionamento, elas que acabam sustentando, né? Então, as mulheres, elas ocupavam diferentes funções para a manutenção do domicílio, para conseguirem sobreviver, né? Elas atuavam no pequeno comércio, tanto gerenciando quanto produzindo gêneros para ele. Elas também administravam a casa, os negócios do companheiro permanentemente ou em ausência dele, né? Ele talvez estivesse adoentado, ou então tivesse falecido. Elas também trabalhavam com lavagem de roupas e também a prostituição, que é uma atividade que o autor ressaltou muito, que ela era vista com estigma pelas classes mais altas somente, porque eles julgavam, assim, não viviam ali a realidade para entender que era uma necessidade. Agora os pobres não, né? Eles que estavam passando dificuldade, eles precisavam se alimentar, sobreviver, então era vista como algo normal, fundamental para complementar a renda. Então, era assim, uma atividade feita com a anuência de parentes, assim, dos pais ou da mãe. Viúvas se prostituíam e também deixavam os filhos se prostituírem, e etc, né? E ligado à prostituição, também tinha as casas de alcoce ou prostituição e para encontros amorosos. Então, as pessoas que tinham casa podiam alugar, quartos para as pessoas terem relacionamento, que é o que acontece no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, quem quiser, dar uma olhada, conferir, né, no livro do Machado de Assis. E também essas mulheres, às vezes, usavam suas casas para se prostituir, né? E na mineração as mulheres estavam em menor número. Aí, quanto a essa questão da prostituição ainda, tinham escravizadas que eram compradas para esse fim. E, isso mostra o quão terrível era essa escravidão, assim, um dos aspectos mais cruéis, porque a pessoa não tem autonomia do seu próprio corpo, da sua sexualidade, assim, da sua liberdade, né? Então, é, uma violação muito forte. E é como igual hoje, né? A gente vê que existe o tráfico sexual, assim, muito cruel. E aí, eu trouxe esse artigo aqui, uma sugestão, para quem quiser saber mais sobre isso. E aí, agora entramos na parte do combate. Combate era... tentava-se fazer ele com o clero permanente instalado nas paróquias, só que, não tinha tantos clérigos para estar em todas as paróquias, ou então
então eles tinham que ir para outros lugares, né? Então tinha uma desmoralização e falta de organização administrativa. Aí, devido a isso, tipo assim, a parte que mais combatia era na época de quaresma, porque aí ia fazer visita nas casas, assim, podia ter um olhar mais atento, né? E aí as pessoas tomavam atitudes passageiras, né? Muitos deles agiam como Lourenço Ferreira. Amancebato com uma preta, sua escrava chamada Madalena, que tem de portas adentro e que pela quaresma, obrigado do reverendo pároco, a lançou fora de casa e depois a tornou a recolher. Da mesma forma agiria o grupo familiar de Antônio Correia. Amancebato com Ana Preta Forra, de quem tem um filho, e o reverendo vigário não quis desobrigar e lhe a pôs fora, o que fez, porém, a tornou a recolher. Então, assim, as pessoas, elas fingiam que tinham se separado na época anterior à quaresma. O reverendo padre chegava, eles falavam que estavam separados, que tinham se arrependido, e aí quando essas autoridades iam embora, eles estavam as trouxas novamente. Aí, outra forma de combate eram com as multas, que eles estabeleceram assim, multas, excomungação e prisões. E aí, nessa imagem, o autor mostra para exemplificar, né? Que, tipo assim, ocorreu o primeiro lapso, a pessoa pagava uma multa. Ela cometia o segundo, ela era, tipo assim, encontrada cometendo o segundo, então ela tinha que pagar uma multa mais alta. E aí, se porventura ela cometesse o ato novamente, ela era ou excomungada ou ela era presa, né? E aí esse gráfico aqui mostra que as pessoas, assim, diminuíram essa incidência, né? Então, as pessoas estavam disfarçando mais. Aí, em resumo, para findar, né? A tese central do capítulo é que, embora essas autoridades eclesiásticas e o Estado tentassem impor um modelo de família legítima cristã, um homem, uma mulher, brancos, com boas condições econômicas, etc., as famílias de Minas Gerais do século XVIII, especialmente as mais pobres e distantes dos centros urbanos, onde a autoridade não chegava tanto assim com veemência, distantes dos centros urbanos e culturais, resistiam e moldavam suas relações familiares de acordo com suas próprias necessidades e realidades cotidianas. Então, elas se adaptavam, vivendo em casas separadas, fingindo que terminaram um relacionamento. E, além disso, o autor ele destaca no final do capítulo que o fim desses tipos de famílias se deu mais em conta da decadência da mineração e busca por novas áreas para viver com melhores condições de vida, como para as áreas assim, de sertão, de mata, né? E não pela imposição de regras pela igreja e pelo Estado. Então, tipo assim, essas famílias, de uma certa forma, elas foram vencedoras, porque elas resistiram e conseguiram manter seus laços, assim, afetivos, juntos, unidos, né? E aí, se alguém quiser, posso indicar mais textos para vocês descobrirem mais sobre isso, né? Sobre essa questão. Muitos desses casamentos interraciais se davam, às vezes, pela falta de mulheres brancas na época, né? E uma curiosidade também. Algumas eram enviadas para colégios internos, né? Vou para Portugal, assim, e teve até lei para proibir essas moças de irem embora. Aí também, tipo assim, as mulheres tinham as da elite, né? Tinha uma preocupação muito grande com a fama pública, né? Porque pra se ter um bom casamento, essas coisas. Aí também tem as crianças expostas, né? Que eram datas assim para adoção, que às vezes as pessoas tinham um filho fora do casamento e etc. Aí tem algumas séries assim que abordam esse tema, né? É bom, é isso. Essa foi a minha parte do trabalho e eu decidi colocar ela aqui, né? Que é uma forma de lembrar também e compartilhar o conhecimento. Então, espero que tenham gostado.